Fala, rapaziada, muito boa tarde. Professor Eudes aqui falando. E o assunto de hoje, como já foi prometido, tabela periódica e a sua conexão com a distribuição eletrônica. O diagrama de Pauling está aqui à direita, não à toa. A primeira coisa que se comenta em relação à tabela periódica é localização de elementos, onde eles estão em relação com a tabela. Então, por exemplo, você pegou o elemento químico oxigênio, esse aqui, ele está na segunda linha horizontal. Os períodos são todos linhas horizontais, lembrando disso. E no grupo 16. Então, nos grupos, a gente avalia o subnível onde o elemento químico vai terminar. Então, por exemplo, no grupo 1, S1. No grupo 2, todos S2. No grupo 13, todos P1, P2, P3, P4, P5 e P6. Os subníveis da tabela periódica é quem vão determinar para qual grupo a gente vai colocar. E em relação aos grupos D, D1, D2, D3, D4 e assim vai. Até chegar em D10, que o D tem 10 subníveis. Então, a tabela periódica, em relação aos grupos, ela é toda esquematizada com relação aos seus elementos. E no caso aqui, a gente tem, nessas fileiras separadas, os grupos lantanídeos e actinídeos. Lantanídeos pela referência do lantânio e actinídeos pela referência do actínio. Todos os lantanídeos estão no sexto período, que são uma continuação dessa linha aqui, e todos os actinídeos estão no sétimo período. E eles vão de F1 a F14. Todos os lantanídeos são 4F e todos os actinídeos são 5F. Sem erro, sem problema. Então, eu estava falando do oxigênio. Elemento químico oxigênio, número atômico 8, distribuição 1s2, 2s2, 2p4, para distribuir os 8 elétrons. E aí, para provar o ponto que eu estou falando, a gente vai verificar a camada maior, que é chamada de camada de valência. Então, a maior camada é a camada 2. Então, vamos chamar de N igual a 2. N, no caso, é o número da camada de valência, o número que indica a camada mais externa. Nesse caso aqui, com N igual a 2, a gente pode indicar, esse N vai indicar o período, que é exatamente o período onde o oxigênio está. E a família, quem vai indicar é o subnível, que é P4. Todos os P4 são grupo 16, que é exatamente o caso do oxigênio. Eu também posso tentar fazer o contrário. Posso tentar pegar um elemento químico e tentar prever sua configuração eletrônica. Por exemplo, alumínio. Alumínio está no terceiro período. Isso quer dizer que o N é igual a 3. Sua camada de valência é N igual a 3. E na família 13, todos são P1. Isso quer dizer, então, que juntando essas duas informações, a camada de valência dele precisa ter quem? 3p1, tecnicamente. Tem como fazer com outros elementos? Tem, já mostra. Então, tem que distribuir a distribuição eletrônica aqui de Pauling até 3p1, seguindo as diagonais. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1. Se eu somar os elétrons, 2.
4, 10, 12, 13, dá certinho o número atômico do alumínio, que é 13. Então, da tabela também se tira a distribuição, a configuração eletrônica dos elementos, tá? Isso é bem possível. Agora, outro elemento químico para poder fazer o demonstrativo. Vou pegar, por exemplo, o titânio, esse aqui agora, número atômico 22, e vou depois olhar na tabela periódica. Se eu não tivesse a posição dele, teríamos um S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, já foram 18, 4S2, já foram 20, e 3D2. O que aconteceu aqui é que a camada de valência do elemento não coincidiu com o termo mais energético, ou seja, a camada de valência não termina a distribuição. Isso porque o titânio é um elemento de transição, ou transição externa. Todos os elementos de transição externa, eles acabam em N-1 D de dado. Ou seja, eles acabam a distribuição um elemento antes da camada de valência. Então, se alguém acaba em subnível D, ele vai terminar um nível antes a sua distribuição em relação à camada de valência. Então, se eu tenho N-1, N-1D e N-1 é igual a 3, quanto é que vale o período dele? 4. Ou você procura na própria distribuição eletrônica. E aí, se a gente procurar o período do titânio, ó, N é o período. Está no quarto período, certinho. Agora, a família. Aí, a família é D2. Todos os D2 pertencem ao grupo 4 da tabela periódica. Grupo 1, grupo 2, grupo 3, grupo 4. Aqui o titânio. Então, qual que seria a diferença entre os elementos representativos e os elementos de transição, tecnicamente? Os elementos representativos, já falo um pouquinho mais sobre eles no próximo print, na próxima tela. Os elementos representativos, eles acabam em S ou P, as suas NS, né, e NP, onde N é o número da camada de valência, e é equivalente ao período. E, no caso, quando terminar em NS ou NP, a camada de valência termina a distribuição. Sempre. Já no caso dos elementos de transição, não é assim que vai ocorrer. Inclusive, só lembrando que os lantanídeos e os actinídeos, eles também têm uma nomenclatura. Eles são elementos de transição interna. Transição interna porque eles sempre vão terminar em N-2F, ou seja, 2 níveis para trás. Então, o que vai acontecer? Então, a gente vai ter a seguinte situação. Primeiro, grupos ou famílias são sempre verticais, ou seja, os grupos sempre serão lidos desta forma, para cima ou para baixo, e os períodos sempre serão lidos para a direita ou para a esquerda. E localização dos elementos químicos, basta ler o número atômico. Outra informação que tem é o número de massa, geralmente entre vírgulas. Os números atômicos geralmente vêm, relembrando aqui da questão da tabela periódica, que o número atômico fica mais abaixo e a massa fica mais acima. Então, isto posto, aqui nessa primeira imagem, a gente tem como localizar o elemento na tabela periódica, pelo número atômico ou por período e família. Se eu não tiver essa informação, a distribuição eletrônica já fornece essa informação para a gente. Ou
Da tabela periódica, podemos tirar a distribuição eletrônica. Agora, uma coisa importante a se falar é em relação às famílias em si. Ou seja, algumas famílias têm nomes especiais e é importante a gente fazer um comentário sobre elas. Então, vamos lá. Prosseguindo aqui com as explicações sobre a tabela periódica, além da questão do saber posicionar o elemento, e a noção do tipo de família a qual ele pertence, algumas famílias têm nomes especiais, isso costuma cair bastante em provas. A primeira coisa que eu já comentei é que nós temos os elementos de transição externa, aliás, transição interna, que só são dois, lantanídeos e actinídeos, que são as duas fileiras separadas aqui embaixo. Todos os lantanídeos acabam em 4F, e todos os actinídeos acabam em 5F, ou seja, essas duas fileirinhas separadas aqui são elementos de transição interna, que não chega a ser um nome especial, são mais uma classificação, e os nomes são esses dois, lantanídeos para a fileira de cima e actinídeos para a fileira de baixo. Para o bloco do meio, esse bloco que fica entre a família 3 e entre a família 12, esse bloco aqui, eles não têm um nome super especial. Eles são elementos de transição. Vamos colocar asterisco aqui. Eles são elementos de transição externa ou também chamados metais de transição. Elementos ou metais de transição externa. E eles compreendem os grupos 3 ao 12. Outra característica que eles têm é que, pelo que eu vejo por padrão, a camada de valência deles é sempre com 2 elétrons, embora eles possam perder mais do que isso. Os metais de transição têm cargas variadas. Mas a questão de nomenclatura tem a ver com os elementos representativos. Então, vamos colocar os grupos e os nomes. Nos representativos vão do grupo 1 ao 1 e 2 e do 13 em diante. No grupo 1, nós temos os metais alcalinos. É importante memorizar os nomes? Sim, os 2 primeiros e os 3 últimos têm nomes especiais. Lembrando que os metais de transição externa, eles acabam sempre em N-1D, de 1 a 10. Metais alcalinos, que sempre acabam em NS1. O grupo 2, que são os metais alcalino-terrosos. Sim, o nome é bem extenso. Que são NS2. O grupo 13, ele é o grupo do boro. Não chega a ser um nome especial, porque o boro é o primeiro elemento de sua família. Grupo do boro. Outras 2 famílias vão seguir esse padrão, que é o grupo do carbono e o grupo do nitrogênio. Então, o grupo do boro vai terminar em NS2NP1, final P1. Deixa só eu fazer uma pequena modificação aqui nessa transição interna. Vou colocar aqui embaixo. O grupo 14 é o grupo do carbono, mesma regra, primeiro elemento de sua família. O grupo 15 vai seguir a mesma orientação como o grupo do nitrogênio. E aí nós temos NS2NP2, todos acabam em P2. Grupo do nitrogênio NS2NP3, todos acabam em P3.
De agora em diante, todos vão acabar em P. O que confunde bastante em nomenclatura de família é metal alcalino com alcalino terroso, costuma confundir bastante, são nomes próximos, e também ocorre a confusão entre, entre os dois próximos nomes, porque o grupo 16 é chamado de calcogênios e o grupo 17 é chamado de halogênios. Então, o nome é bem próximo. E o grupo 18 é chamado de gases nobres. Os calcogênios, eles têm configuração eletrônica na camada de valência NS2-NP4, halogênios NS2-NP5 e gases nobres NS2-NP6. Lembrando, terminou em P de pato, em algum momento apareceu um S no meio do caminho. E agora eu vou colocar aqui os elétrons das camadas de valência. Todos os metais alcalinos com 1, os alcalinos terrosos com 2, grupo 13 todos com 3, grupo 14 todos com 4. Se você somar os elétrons que eu estou destacando aqui, vai dar exatamente essa quantidade. E aí, o que que a gente vai ter? Vamos ter a seguinte situação. Eu vou começar a identificar os materiais pelos elétrons da camada de valência, porque vai ser muito importante esse assunto para o assunto posterior, esse aqui, na próxima aula de Química, que vai ser ligações químicas. Então, entre 1 e 3 elétrons na camada de valência, a tendência física do elemento químico é ser um metal. E o metal ele tem como natureza doação de elétrons, além de outros comportamentos físicos. Entre 4 e 7 elétrons na camada de valência, então a distribuição eletrônica já ajuda, nós teremos os ametais, ou não metais, cuja característica principal eletrônica é a recepção de elétrons. E com o caso dos gases nobres com 8 elétrons na camada de valência, eles não doam e nem recebem, eles são inertes quimicamente. Eles não fazem doação de elétron, eles não fazem recepção de elétron, e eles não participam das reações químicas por padrão. A exceção dos gases nobres é o hélio, cuja configuração eletrônica é 1s2, ele deveria aparecer nos alcalinos terrosos, mas isso não vai acontecer porque num S2 significa que ele só tem uma camada eletrônica. E na primeira camada eletrônica só tem 2 elétrons. Então a característica mais marcante dos gases nobres é o quê? Camada de valência completa. E se a camada de valência deles é completa, quer dizer que é por isso que eles não participam. Reações químicas requerem atingir a estabilidade eletrônica. Pois bem, então, como podemos agora mapear essa situação entre metais e não metais? Os metais na tabela periódica, eu vou excluir, obviamente, alguns elementos desta lista. Na prática, vão ter mais ou menos essa configuração. Os metais, eles têm como característica estado sólido, eles são bons condutores térmicos e elétricos, eles têm brilho próprio, eles refletem a luz, né, com facilidade, não têm brilho próprio, eles refletem facilmente a luz. Eles também são bem maleáveis, então os metais, eles podem, sim, tomar outra forma e também são dúcteis, eles formam fio com facilidade, depois de derretido. E se o metal é sólido, ele tem altos pontos de fusão e ebulição. Isso vai acontecer do grupo 1 ao grupo 13.
ou seja, a maioria dos elementos químicos da tabela periódica são metais. Só toma cuidado com o hidrogênio e toma cuidado com o boro, porque eles não são metais, apesar de estarem próximos dessas famílias, ou serem das famílias. Os ametais, eles vão do grupo 14 ao 17. Então, esse bloco aqui seria o dos ametais. E esse bloco dos ametais, ele tem como característica fazer basicamente o oposto que os metais fazem. Estado físico, não tem um padrão, pode ser sólido, líquido ou gás. Não tem alto ponto de fusão e ebulição. Geralmente eles derretem e evaporam bem antes, já que as ligações são mais fracas. Comento isso depois. Não tem brilho facilitado, eles não brilham facilmente. E não são maleáveis ou dúcteis. Então, o nome ametal é justamente por fazer o oposto do que os metais fazem. Então, esse print aqui, essa tela aqui, é mais para focar no que é necessário para memorizar os nomes das famílias e algumas de suas características importantes. Agora, para a última parte, vou falar resumidamente aqui das propriedades periódicas, que sim, também costumam cair com bastante frequência em provas do Enem e provas militares, particularmente SpaceX. Então, vamos para a última parte. E aí, beleza? E para essa parte aqui derradeira da aula teórica, vamos colocar aqui então as propriedades periódicas. Essas propriedades, elas ocorrem com certa frequência ao se caminhar pela família de um elemento. Então, elas não são propriedades que aumentam o tempo todo ou diminuem o tempo todo. Elas aumentam e diminuem de tempos em tempos, quando se caminha pelo período ou quando se caminham pelas famílias. E temos 4 principais aqui para avaliar. A primeira é chamada de raio atômico, ou tamanho do átomo, né, a grosso modo. Nós temos também a energia de ionização, ou potencial de ionização. Nós temos também a eletroafinidade. E temos a eletronegatividade. São as 4 mais cobradas, são as 4 mais importantes. Primeira coisa, o raio atômico, na prática, é a distância entre o núcleo e o seu elétron mais externo. Mas nas questões ele é cobrado como? Em um comparativo entre elementos. Qual elemento ou quais elementos possuem maior raio atômico que os outros? O aumento do raio atômico na tabela periódica é nesse sentido aqui. Quanto mais para a esquerda e mais para baixo. Por quê? Quanto mais para baixo, você aumenta o número de camadas. Então, quanto maior o período, maior o raio atômico. E se estivermos no mesmo período, quanto mais para a esquerda. Por quê? Porque se eu tiver um elemento químico, por exemplo, com 2 camadas, e ele tiver 10 prótons, são 10 prótons para puxar 10 elétrons. Mas se eu tiver outro com 8 prótons e 2 camadas, essas camadas vão ficar com mais espaço entre elas. Logo, o raio atômico, quando eu tenho elementos do mesmo período, ele vai puxar essas camadas com mais ou menos força, a depender do número atômico. Então, no mesmo período, o aumento do número atômico diminui o tamanho, o raio atômico, diminui o tamanho do átomo. As outras 3 características vão aumentar ao contrário, porque são inversamente proporcionais ao raio atômico. Então, elas vão aumentar para cima e para a direita. Apenas um pequeno adendo em relação à eletronegatividade, que eu já vou comentar. A energia de ionização é a energia necessária para arrancar um elétron de um átomo isolado no estado gasoso. Isso quer dizer que, quanto maior for o valor, mais difícil é fazer essa remoção.
Isso quer dizer que conforme o átomo vai encolhendo, vai ficando menor, significa o quê? Significa que é mais difícil fazer a remoção dos elétrons, porque os prótons estão com maior poder de influência. Quanto menos camadas eletrônicas, perdão, e maior o número atômico, mais potencial os prótons vão ter de exercer, de atrair os elétrons, dificultando a remoção. Então, quanto menor for o átomo, em termos mais simples, mais difícil é remover elétrons dele. E algo também é válido para a eletroafinidade. Como os prótons ficam com um grande poder de atração, ao terem poucas camadas, esses prótons podem influenciar elétrons externos para ficar mais próximo deles. Então, a eletroafinidade é a afinidade que um átomo tem por elétrons. E quanto menor ele for, mais facilmente os elétrons serão atraídos. Já a eletronegatividade é parecida com a eletroafinidade, mas ela tem uma regra em específico para ser aplicada, que é a regra das ligações químicas. A eletronegatividade tem a ver com a atração de elétrons também. Mas dessas ligações químicas em particular. Isso quer dizer que, no caso da eletronegatividade, devemos obrigatoriamente excluir uma família da análise, se a questão estiver focada nisso, que é a questão dos gases nobres. Gases nobres não têm eletronegatividade nenhuma. Desta forma, os gases nobres eles não são avaliados nessa propriedade química. Outra coisa que eu não falei ainda sobre o raio atômico, já registrando aqui na gravação que eu vou comentar, cuidado com relação ao raio atômico, porque existem comparativos do átomo, entre aspas, com ele próprio. Por exemplo, vamos pegar o elemento químico oxigênio. O oxigênio, número atômico 8, tem 8 prótons e 8 elétrons. O oxigênio 2- vai ter 8 prótons e 10 elétrons. Então, aqui, o oxigênio vai ter um raio atômico superior. A sua versão de ânion é superior em tamanho à sua versão original. Então, o raio de um ânion é sempre maior que o raio atômico original do elemento, falando do mesmo elemento. Agora, eu vou pegar um elemento químico metálico aqui, o alumínio. Alumínio normal tem 13, fundamental tem 13 prótons e 13 elétrons. E o alumínio 13 com 3+, ele vai ter 13 prótons, não vai deixar de ter os 13, e 10 elétrons. Então, ele vai ter menos elétron que próton. Aí, ao contrário, o raio do cátion sempre será menor que o raio atômico original, de onde ele veio. Agora, para poder explicar melhor as outras propriedades, vamos fazer alguns pequenos comparativos. Por exemplo, pegar iodo versus titânio. Iodo, ele tá, se tiver em períodos diferentes, a comparação fica facilitada. Iodo, ele tá no 5º período e o titânio tá no 4º. O que que isso vai implicar para a gente em termos de comparação? Se a pergunta for raio atômico, o raio atômico do iodo é maior que o raio atômico do titânio. Por quê? Pelo simples fato de que o iodo está um período abaixo. Ele tem mais camadas eletrônicas. Isso quer dizer que, pelo iodo ter uma camada eletrônica a mais, ele tem um raio atômico maior. Em compensação, ele vai ser inferior nas outras 3. Então, se você fizer uma comparação de energia,
energia de ionização é o contrário. A do iodo vai ser menor. Se eu fizer eletroafinidade do iodo, nesse caso, também vai ser menor, porque ele é maior. E a eletronegatividade também. Vai inverter todas as outras. Agora, vamos fazer uma comparação entre elementos de mesmo período, da mesma família. Aliás, de mesmo período. Dentro da mesma família, a análise é mais tranquila. Então, nessa primeira aqui, nós temos a análise de elementos com períodos diferentes. É desse jeito que vai acontecer. Na segunda, nós vamos ter elementos do mesmo período. Perdão. Elementos de mesmo período, a análise é muito simples. Como eles têm o mesmo número de camadas, eu vou analisar essa parte aqui da propriedade, ó. Essa que vai para a esquerda ou essa que vai para a direita. Vou comparar outros dois elementos agora. Vamos pegar dois aqui bem distantes um do outro. Sódio e cloro. Então, agora vamos fazer Na versus Cl. Primeiro, com relação ao raio atômico. No raio atômico, o maior ele está mais para a esquerda. E o sódio está mais para a esquerda. Então, o raio atômico do sódio é maior que o raio atômico do cloro. No caso do raio atômico, quem está mais para a direita é menor. Porém, se eu for comparar as outras três propriedades, vamos comparar. Vai ficar tudo ao contrário. A energia de ionização do sódio é menor, já que as outras três propriedades vão pelo lado inverso. A eletroafinidade também. A afinidade por elétrons do cloro é maior e a eletronegatividade também. E para fechar a ideia de comparações, como seria a comparação dentro da mesma família? Porque, primeiro, elementos com períodos diferentes. Em geral, é só analisar o período e está tudo tranquilo. Elementos com o mesmo período. Atenção, mesmo período é a mesma linha horizontal e vai indicar que as famílias não são as mesmas, que é exatamente o foco da última análise, que são os elementos com o mesmo grupo ou família. Então, como referencial de família, eu vou pegar a família do flúor, vai. Pelo menos até o iodo, mais ou menos, para fazer um comparativo. Então, temos flúor, cloro, bromo e iodo, nessa condição. E aí, eu vou fazer o comparativo do flúor versus o iodo, nesse caso aqui. Primeiro, na mesma família, eu não uso essa barra lateral da esquerda e da direita para analisar. Na mesma família, a gente avalia quem? Quem está mais para cima e quem está mais para baixo. No caso do raio atômico, quem está mais para baixo é o maior. No caso aqui é o iodo. O raio atômico do iodo tem que ser maior que o raio atômico do flúor. Ou seja, quando nós temos elementos do mesmo período ou na mesma família, é mais tranquilo, é mais suave. Próximo. A energia de ionização do iodo é menor que a energia de ionização do flúor. Por quê? Pelo simples fato
de que em um flúor sendo menor, é mais difícil arrancar seus elétrons. A afinidade do iodo, ela é também menor que a do flúor, e a eletronegatividade do iodo também. Aliás, sobre a eletronegatividade, cabe ressaltar que ela é muito importante em relação às ligações químicas. E no caso da eletronegatividade, os três maiorais são o flúor, o oxigênio e o nitrogênio. Então, essa foi a aula para hoje. Então, todo o resumão de tabela periódica que eu pude organizar está nessa aula gravada em vídeo. Então, é o que temos para hoje. Espero que essa gravação tenha ajudado vocês. Forte abraço e a gente se vê na próxima aula. Próximo tema: ligações químicas. Beleza? Forte abraço, até a próxima aula.